quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta a minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Mas fiquem certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que ele roubasse a casa. Vocês também estejam preparados, porque o Filho do Homem não vai chegar na hora em que vocês menos esperarem. Então, Pedro disse a Jesus: Senhor, estás contando essa parábola só para nós ou para todos? E Jesus respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor coloca à frente de seu pessoal na sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o Senhor, ao chegar, encontra fazendo isso. Em verdade eu lhe digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se esse empregado pensar, meu patrão está demorando, e se puser a surrar os criados e criadas, e comer e beber e embriagar-se, o senhor desse empregado chegará num dia inesperado, em uma hora imprevista. O senhor expulsará de casa e o fará tomar parte do destino dos inúteis. Toda a vida, aquele empregado que, mesmo conhecendo a vontade do seu senhor, não ficou preparado e nem agiu conforme a vontade dele, será chicoteado muitas vezes. Mas o empregado que não sabia e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quando nós falamos de confiança, nós sempre precisamos lembrar da principal confiança, a confiança de Deus. Mas qual é a confiança que Deus tem para conosco? Ele confia a sua vida. Ele confia que na sua vida você vai fazer coisas boas. Ele confia em você. No momento em que você está respirando, no momento em que todos nós estamos respirando e vivos, graças a Deus, é porque Ele confia que nós podemos fazer várias coisas, grandes coisas desse mundo. A dificuldade que nós temos de raciocinar que nós podemos fazer a diferença vem do encardido. Porque o principal feito que ele quer é nos derrubar. O principal feito que ele quer é nos desmotivar. E como ele nos desmotiva? Através das suas ações. Através do pensamento de que eu não sou nada. De que eu não presto pra nada. De que ninguém me dá valor. Quem já pensou dessa forma? Eu acho que a maioria. Eu já pensei dessa forma várias vezes. Isso é um pensamento comum do encardido. Porque o que ele quer é te derrubar. Porque enquanto você está pensando nessas coisas, você não consegue agir. O técnico Tite, na Copa do Mundo, quando ele era técnico, ele falava uma coisa muito... Quando ele era técnico da seleção brasileira, ele falava uma coisa assim, no meio do jogo. Fala muito e faz pouco. Fica quieto e faz mais. Os jogadores falavam demais e faziam pouco. Falavam demais das faltas, se melancolizavam demais das faltas e faziam pouco dentro do campo. Era necessário que os jogadores estivessem calados e quietos para que ele conseguisse agir da forma correta dentro de campo. Assim também, utilizando o exemplo do técnico Tite, nós devemos utilizar esse exemplo na nossa vida, dentro da igreja e fora dela. Ficar calado mediante a todos os problemas que nós temos na nossa vida e agir por eles, agir
para disfarçar o problema, para esconder o problema da vida, como se ele não existisse, como se isso não existisse, como se o problema nada fosse. Vejam que maneira interessante e bonita de se pensar. Relevar os problemas. Quando nós relevamos o problema, quando nós escondemos o problema, na verdade nós estamos escondendo o problema do nosso psicológico. Porque, como eu falei, se a gente para chorar, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Uma coisa muito interessante que Jesus coloca no Evangelho de hoje é sobre a previsão. A confiança que Deus tem também nos exige de nós uma previsão. Nos exige uma certa atenção para o retorno dele. A confiança de Deus é uma confiança tão poderosa, é uma confiança tão boa, mas que se nós não tivermos a confiança nele, que se nós não tivermos a previsão nele, ele jamais vai ajudar-nos. Vejam que evangelho bonito que Jesus fala hoje. O empregado que recebe o seu patrão, que ajuda o seu patrão, que cuida do seu patrão, e que quando o patrão sai, ele cuida da casa, dos funcionários, e espera o retorno do seu patrão. Este empregado, nele será confiado mais. Porém, aquele empregado que maltratar os funcionários, que desrespeitar, que comer e beber de tudo aquilo que tiver, o patrão voltará no dia inesperado e banirá permanentemente aquele empregado. Ou seja, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que não é da vida de Deus. Eu vou repetir, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que não é da vida de Deus e que nós fazemos pelo automático. O que é o automático? Eu faço porque eu penso. Já saiu aqui do meu cérebro, eu já falei. Não existe uma fala de que, será que vai dar certo? Será que é certo isso? Você já faz, já faz. Que nem aquele tipo de pessoa que fala assim, mas eu não mido palavras. Eu falo e falo mesmo. E que a pessoa que se a pessoa escutar, ela que devolva. Eu falo e não penso. Caríssimos irmãos e irmãs, nós somos seres voltados para a briga ou nós somos seres voltados para a paz? Uma pesquisa na época da pandemia mostrou que o ser humano é a pessoa que mais tem afeto entre si, que se cumprimentam, tal. Muitas vezes não dá pra perceber isso não. Principalmente quando eu chego lá na escola. Quando eu chego lá na escola é uma coisa séria. Muitas das vezes eu utilizo o exemplo da minha escola, mas isso é verdade. Tem muitos problemas sérios lá. Quando eu chego lá, eu pego o aluno brigando com outro aluno. É gente brigando verbalmente com o aluno. É uma inquietação. É aluno maltratando aluno. Esses dias uma catequizanda minha falou que o período da tarde, né? Que eles estudam no período da tarde. Teve 3 brigas num dia só. É difícil. E aí a pessoa pergunta, mas por que teve tanta briga lá? Falta de afeto. E por que existe essa falta de afeto? Pessoas que não compreenderam o chamado de Deus. Como nós podemos compreender o chamado de Deus na nossa vida? Essa é a pergunta que é indagada no nosso coração, principalmente hoje. E o primeiro passo é o seguinte: o chamado vem do nosso interior e na inquietude do nosso coração. Quanto mais agitado a gente vai ter, mais distante de Deus a gente vai estar.
Quanto mais agitações nós tivermos na nossa vida, mais distantes de Deus nós estaremos. É necessário que a gente pare, silencie e pergunte: para que você me quer nesta situação, meu Deus? Essa frase que eu utilizei, Padre Léo disse uma vez na sua última palestra. E vejam que interessante. Mesmo na dor e no sofrimento, vocês podem pegar a palestra. Eu acho que não tem ela completa lá na Canção Nova, mas uma parte tem. O nome é Buscai as Coisas do Alto. Vejam que interessante. No seu sofrimento, na sua dor, no seu martírio, ele ainda dizia: para que o Senhor me quer nesta situação? E muitas das vezes ele falava: talvez Deus quer eu nesta situação para que eu consiga ensinar mais, mostrar mais para outras pessoas. Que coisa bonita, que coisa glamourosa quando nós aceitamos o destino de Deus na nossa vida e confiamos no Senhor. Não basta só aceitar. Jesus finaliza o evangelho de hoje dizendo: a quem muito foi confiado, muito será exigido. E a quem muito mais foi confiado, muito mais será exigido. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus dá o cobertor do tamanho do frio que a gente vai sentir. É como se fosse aquelas mães amorosas. E ontem eu estava lendo um livro que exatamente fala isso. Sobre a bondade de Deus. O amor que Deus tem para a gente é um amor de uma mãe com um filho. Que quando a mãe vê que o filho está em apuros, está doente, está com alguma coisa, com alguma enfermidade, ela não descansa enquanto o seu filho não estiver melhor. Vejam, o amor de Deus é um amor como mãe para com o filho. E ele não vai descansar enquanto você não estiver bem. Ah, mas então por que eu tenho tanto problema na minha vida? Deus dá o tamanho do cobertor para o frio que a gente vai sentir. Às vezes esses problemas são aprendizados que você vai tirar para lá para frente. E nós devemos sempre se perguntar como ele perguntava, como o Padre Léo falava: para que o Senhor me quer nessa situação? Sair da situação fácil de um dia para o outro a gente não vai sair. Vai demorar. Aliás, isso é o cotidiano. O que nós devemos saber é confiar em Deus e realizar aquilo que Ele nos confiou. Porque Ele nos retribuirá muito mais. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.